Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre remissão, que está prevista no ECA, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o nome já indica, remissão é o ato de perdoar, né? É a ação de perdoar. Mas não é um simples perdão, apagou, ponto, final. Ela tem algumas características que é bem interessante a gente analisar. Ela pode gerar alguns efeitos, né, a remissão. A exclusão, a extinção, a suspensão do processo, dependendo da fase que ele esteja, né? E a remissão, para ser concedida, não necessariamente o adolescente tem que confessar, tem que confirmar, ou por outro ponto também não é necessário que seja provado que ele não praticou o ato infracional. O Ministério Público pode propor a remissão analisando a gravidade concreta do crime, analisando inclusive também se existem provas ou não do adolescente ter cometido o ato infracional. No nosso ECA, né, no nosso Código Brasileiro, a remissão está prevista lá nos artigos 126, 128, do 126 ao 128 e também no 188, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as características da remissão. A remissão ela não implica, como eu disse, necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. Em outras palavras, né, caso o adolescente aceite, isso não significa que ele estará reconhecendo que praticou ou que é culpado pelo ato infracional que lhe é imputado. A remissão é para evitar que o processo inicie ou continue. Essa é a ideia da remissão. Ela não prevalece para efeito de antecedentes, ou seja, se o adolescente tiver sido beneficiado com uma, duas ou várias remissões, isso não significa maus antecedentes. Não podendo prejudicá-lo se vier a ser julgado em uma ação socioeducativa ou uma ação penal até no futuro. O adolescente que receber a remissão pode ser obrigado a cumprir qualquer medida socioeducativa, com exceção da colocação em regime de semi-liberdade e internação, até mesmo porque seria muito incompatível, né? Você remir o adolescente, perdoar o adolescente e interná-lo, né? Mas as outras medidas socioeducativas podem ser aplicadas em conjunto com a remissão. Então a gente tem aquela remissão que ela é pré-processual, ela pode acontecer antes mesmo do processo. O promotor, ao ouvir informalmente o adolescente, pode entender por qualquer motivo, né, que ele entenda ali, propor a remissão, ou processualmente. O adolescente foi ouvido, ele foi apresentado, foram ouvidas as testemunhas, e aí, como uma forma da sentença, ser proposta a remissão, ser dada a remissão ao adolescente. Ela pode ser concedida tanto pelo MP quanto pelo juiz. Pelo MP na pré-processual, antes mesmo de representar o adolescente para a justiça, o Ministério Público pode propor a remissão. Aí é parte dele, né? E o juiz vai homologar. Ela pode ser proposta pelo juiz, que daí na sentença vai analisar os fatos e como sanção, como sentença, não seria uma sanção na verdade, vai dar a remissão, o perdão para o adolescente. A gente tem chamada remissão ministerial, que é a pré-processual, a remissão judicial, que é a processual em si, né? A remissão ela pode ser própria ou imprópria. A própria é quando, literalmente, o adolescente é perdoado. Acaba o processo ali. É somente isso. Olha, você está perdoado. Brincando, né? Vai e não peque mais. Mas seria mais ou menos isso. Acabou ali o processo. Ele é proposto o perdão para ele e pronto. A imprópria é um perdão que ela acarreta algumas condições. Dada aquele perdão, aquela remissão ao adolescente, mas é colocada em posição de medidas socioeducativas. Por exemplo, prestar serviço à comunidade, liberdade assistida, algum acompanhamento. Às vezes a gente vai pensar nisso, um é porque ele não tem problema nenhum, o outro é porque ele é mais complicado, um é porque comprovou que ele não fez nada, o outro ficou em dúvida. Não, mas na verdade, a medida socioeducativa a gente precisa entender do ECA, que ela não é uma punição. O ECA não trata a medida socioeducativa como uma punição, mas um acompanhamento. De repente, um adolescente, mesmo que não tenha, o promotor não veja ali uma situação que comprove o ato infracional, mas propõe uma medida socioeducativa para um acompanhamento, para inserir ele no mercado de trabalho, é uma das características da medida socioeducativa, para que ele tenha um acompanhamento familiar
E aí ele põe a remissão imprópria para que ele ainda cumpra alguma medida socioeducativa. Tá? Basicamente seria isso que nós gostaríamos de expor hoje. E é isso. Por enquanto é isso, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.